Olá, oitavo ano. Então, hoje nós damos início à apostila número 2, iniciando o segundo bimestre. Nós vamos começar pela página 2 da nossa apostila, que é sobre qual é a sua opinião, ou seja, dissertação escolar. Então, nós começamos com essa imagem e temos aqui algumas perguntas que eu peço que vocês respondam no caderno de vocês. Sua cidade tem problemas? Qual é o pior deles, na sua opinião? É bem pessoal, porque depende muito também em cada bairro que a gente mora, né? 2, pense em uma ou mais formas de resolvê-lo. Pense de formas que sejam possíveis, né? Nada de coisas extraordinárias que nunca vai se conseguir colocar em dia, em prática. Terceira, geralmente existe mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Como se decide qual é a melhor solução? Pensem, perguntem para os pais de vocês, pesquisem, né, para que vocês possam responder. Então, deixem essas 3 respostas no caderno de vocês. Painel de leitura começa com dissertação escolar. Dissertar é dar sua opinião, né, é argumentar. Aqui nós temos um texto, publicidade infantil, perigoso artifício. Façam a leitura do texto para vocês conseguirem fazer as atividades depois, né? Então, nós temos aqui, ó, dissertação escolar, como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção, como Enem e vestibulares. Esse gênero, geralmente, escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter. Por exemplo, mínimo 12, máximo 30 linhas. E exige que o autor obedeça às regras da norma padrão da língua portuguesa. Na escola, a dissertação é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa. Então, a dissertação escolar, por que escolar? Porque nós fazemos em escola, em sala de aula. Existe outro tipo de dissertação? Sim, existe dissertação, por exemplo, em forma de TCC, de monografia, final de curso, né? Conclusão de cursos. A dissertação escolar, de forma geral, tem uma estrutura padrão. Nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, faça uma leitura bem detalhada aqui desse trechinho e destaquem o que vocês acham importante. Aqui nós temos os 3 momentos do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui para vocês falarem os parágrafos que são. No início do ano nós já tínhamos combinado de fazer 4 ou 5 parágrafos, né? Com início, meio e fim. Lembra? O número de linhas e tudo. A tese é importante. É o posicionamento defendido pelo autor do texto, é a opinião. Então, a tese é a opinião do autor, certo? Continuando aqui, então, a questão 6, a questão 7 e 8. Sendo que a questão 8 é para vocês completarem o quadro que está logo abaixo. Façam as atividades na apostila de vocês. Não deixem nada em branco e ao final coloquem a data, dia 18, né? Dia 18 e coloquem assim, autocorreção. Quando nós voltarmos, eu vou passar para verificar as atividades que foram feitas. É importante que vocês façam, mesmo nesse momento que a gente está de ensino remoto, à distância, é preciso que vocês tenham uma rotina de estudo, né? Nós também não podemos perder um ano todo e não estudar, né? É importante que se estude e que se tenha esse conteúdo em dia, certo? Até porque nós não vamos ficar o resto da vida em quarentena, eu acho que não. Espero que logo, logo a gente volte. Certo? Aqui nós temos o argumento, que é a palavra derivada do latim argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar.
Portanto, ao utilizarmos argumentos, fazemos brilhar nossas ideias, damos ênfase a elas. Os argumentos são utilizados para justificar uma tese. Então, se tese é aquilo que eu vou defender, eu uso os argumentos para justificar o porquê da minha defesa. Aqui nós temos outros tipos de argumento. Nós temos o argumento de autoridade, quando nós fazemos citação de pessoas importantes, de autores, especialistas. É o de autoridade. Depois nós temos o argumento de raciocínio lógico. É quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência. Aqui nós temos um exemplo. Utiliza causa e consequência. Na página seguinte, nós temos as atividades 14, 15 e 16. Na 17, nós temos os modalizadores, as expressões chamadas modalizadores, que são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor em relação a um enunciado. Essa atitude pode ser de aprovação, apoio, crítica e dúvida. Veja algumas expressões e construções que funcionam como modalizadores. E aqui nós temos alguns exemplos. Façam a leitura de novo, gente, destacando aquilo que é importante, né? Não deixem de fazer. Depois nós temos na próxima página, página 8, atividade 18, falando dos complementos verbais, né, os objetos diretos e indiretos. Aqui nós temos um texto que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru. Leiam com atenção, para que então vocês possam fazer as atividades que seguem. Letra A, letra B e letra C. Na página seguinte, a partir de agora será analisada a organização do texto, do conteúdo dos parágrafos e as partes em que o texto pode ser dividido. Vejam que vocês estão sendo preparados nessa primeira parte da apostila, que tem interpretação textual junto, para vocês produzirem uma dissertação mais adiante, né? Então é importante que a gente faça e entenda cada uma das partes. Se ficarem com dúvida em alguma atividade, anotem e no horário de aula, no meu horário de atendimento, tirem as dúvidas de vocês. Que na segunda-feira é a terceira aula, certo? Aqui nós temos qual é a opinião da autora, vocês só precisam colocar aqui se discorda, se acha que é um absurdo, o que ela pensa. Atividade 24, tem bastante atividade, gente? Tem, mas vocês têm uma semana para fazer, né? Então, se vocês fizerem uma rotina de estudo, colocarem assim, essa hora que nós temos de aula na segunda-feira, vocês colocarem, se organizarem, vocês têm uma tarde toda, bem dizer, para fazer atividades, né? Que vocês têm só aula de geografia e de português. Façam a rotina, organizem-se para não deixar nada acumular. Façam no dia que vocês recebem, fica tudo bem mais fácil. Quero lembrá-los também do livro, né? Vocês têm um livro de leitura que foi solicitado para vocês. Leiam o livro que nós faremos a atividade dia 25. Então não falta pouco tempo, né? E segue a correção das atividades de vocês. Vão parando o vídeo, vão fazendo as atividades, vão verificando se vocês acertaram ou não. Vão tirando as dúvidas. E não deixem nada em branco. O que for resposta pessoal, aqui tem sugestão de resposta, não precisa vocês seguirem essa resposta, né? E depois na página 12, nós temos regência. Aqui fala sobre regência, ó.
Estuda o modo como os complementos verbais se ligam aos respectivos verbos. Isso nós vamos aprender no próximo conteúdo, tá? Então, por exemplo, se o meu verbo precisa do a, da preposição de, com, né? Isso é a regência, tá? Exercício 34. E aqui nós temos um texto a favor ou contra o uso de bloqueadores de celular. Respondam às atividades. Usem bem o tempo de vocês para isso. E depois nós vamos ver, nós teremos a revisão dos verbos transitivos e intransitivos, que vai ser o nosso próximo conteúdo, certo? Essa primeira parte ela é bem simples, mas ela é necessária ser feita para nós fazermos as produções textuais mais adiante. Leiam o livro de vocês, anotem as dúvidas e nós tiramos as dúvidas no nosso encontro, certo? Até lá e fiquem bem. Aguardo vocês na aula.